Tornando para essa segunda etapa. Tá bom? Acho que se for aumentar no. Não, só de lá. Isso. Tá bom? Aí ficou muito alto. Aí. Acho que pode abaixar só um pouquinho. Aí. Acho que isso já. Retornando, a ideia então agora a gente tem até 11h40, não estou brincando. A gente tem até meio-dia, né? Meio-dia e pouquinho. A gente vai só fazer um fechamento aqui das ideias, e aí quem quiser compartilhar algo, falar, né? Até foi bom a gente ter ligado o microfone sem fio, porque dá até para repassar, né? Quem quiser. Para essa segunda parte, resta-nos ainda comentar uma coisa, para fechar todas as ideias que a gente trouxe no início, baseado naquela mensagem do Emmanuel, que é essa ideia da beleza da doutrina espírita, o tanto que ela é extraordinária, né? E eu fico olhando o tanto de coisa que já foi feito e o tanto que isso é bonito, né? Eu falo que quando eu desencarnar, se eu tiver alguma chance, eu posso assistir a codificação sendo feita? Eu queria. Sabe, ver Kardec trabalhando, as coisas acontecendo, eu queria. A codificação e a vida do Chico, eu queria só isso. É muito. Eu queria só, deixa eu assistir, não volta mais, né? Mas enfim, para a gente poder amarrar tudo isso, tem uma fala do Emmanuel de novo. No final do prefácio do Nosso Lar, o prefácio que ele fez. Tem o prefácio do André Luiz e tem o prefácio do Emmanuel. E o Emmanuel diz assim: no nosso campo doutrinário, então ele está falando para os espíritas. No nosso campo doutrinário, nós precisamos do espiritismo e do espiritualismo, claro. Porque assim, quando a gente vai no centro espírita, a gente quer encontrar espiritismo, porque é o que se espera. Então a gente precisa de espiritismo, a gente precisa de espiritualismo, mas Emmanuel encerra dizendo muito mais, mas muito mais de espiritualidade. Porque isso é o essencial. E é por isso que a gente veio para cá. Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, é até uma questão, para mim que estou lendo, eu acho cômico, né? Não sei se foi, mas eu acho que é. Porque ele pergunta assim: a gente não seria mais feliz se ficasse só como espírito, né? Para que vir? Adoece, envelhece, coisa difícil. Para que não seria mais feliz se a gente ficasse só como espírito? E os espíritos falam assim: não, estacionar-se-ia, e o que se quer é avançar. Porque o grande desafio do espírito é ter contato com a matéria e não se perder. Não se perder, porque esse é o paradoxo da criação, né? Esse é o paradoxo da vida terrena. Porque o espírito, como ele é um ser à parte da matéria, o espírito não pertence ao domínio material. E uma das coisas que pertence ao domínio material e, portanto, não a nós, é uma coisa chamada tempo. O espírito é atemporal. Mas esse é o grande paradoxo. Porque a gente foi colocado no tempo para conquistar o que é eterno. Fomos inseridos no tempo para conquistar coisas que o tempo não comporta. Que são as virtudes, que são os relacionamentos, que são todos esses frutos do Espírito. Então, quando o Emmanuel está dizendo a gente precisa do Espiritismo, precisa do espiritualismo, sim, porque o Espiritismo é o caminho pelo qual a gente vai entender as coisas. O espiritualismo é a certeza da imortalidade, é a certeza de que nós não somos matéria. Mas espiritualidade é a maneira como a gente vai experimentar o Espiritismo na nossa vida. Espiritualidade é a capacidade que a gente tem de traduzir ensinamento espiritual em vida. Eu preciso traduzir isso.
Eu preciso pegar reencarnação e não ficar discutindo quem foi quem, embora isso seja útil, vez ou outra. Os Espíritos dizem que quando for útil, será revelado. Não precisa buscar, vai ser revelado. A reencarnação não é para eu me perder em encontrar quem que eu fui, com quem que eu me relacionei, o que eu já fiz, mas é para eu entender um mecanismo de amor que rege a vida. De modo então que, quando a gente está falando de espiritualidade, nós estamos falando de uma maneira de viver, de um modo de vida, de uma forma de encarar a vida, de encarar os desafios da vida, buscando traduzir letra em experiência. E estou dizendo isso porque então a gente começa a perceber que o Espiritismo precisa tocar todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas, sem exceção. Porque o Espiritismo não é uma coisa que a gente pratica ou vê quando está na casa espírita. Eu estava comentando ontem lá em Adamantina que eu reli os Mensageiros agora recentemente. Aí todas as palestras eu estou citando os Mensageiros. Tem a história do Otávio. Quem lembra da história do Otávio? O Otávio é um espírito que ele encarnou. E a primeira tarefa dele era cuidar de 6 crianças. Essa era a primeira. Eu fico muito impactado com isso. Gente, escolhe o mais fácil, né? A primeira é eu ir na casa espírita. Depois, põe isso para o final. Ele escolheu isso no começo. Quando as crianças chegaram, porque 3 já tinham chegado, né? Quando as crianças chegaram, ele percebeu que era ele que ia ter que cuidar de todo mundo, ele abandonou e foi viver com uma pessoa que ele estava apaixonado. E aí a gente olha o livro e fala assim, não, mas o Otávio também, hein? Poxa. Só que eu queria que a gente olhasse isso com a história, com o olhar de um encarnado. Então, só para a gente fazer uma pesquisa rápida aqui. Se amanhã deixarem 6 crianças na porta da sua casa, você acolhe? Levanta a mão, quem conseguir. É só porque tem uns trabalhadores do nosso lado, eles estão querendo saber. Eles estão aqui com o caderninho, anotando uns nomes aqui, eles estão pedindo para eu falar. Mas entende que não é fácil? O Otávio tinha 20 anos. Eu estou com 29 e não pensei nem no primeiro dia. Já pensou 6? Aí ele fala assim, não, mas é porque eu saí daqui com... os espíritos falaram que a parte material eles iam me ajudar. Eu falei, pois é, mas o Otávio encarnado não sabe disso. O Otávio encarnado esqueceu disso. Agora imagina, 6 crianças falam assim, gente, como é que eu vou fazer? Né? O que eu estou querendo dizer é que é difícil para o encarnado perceber a questão espiritual na vida dele. Porque às vezes a gente acha que espiritualidade é quando eu vou vir aqui dar passe. E aí eu tenho que fazer oração e tudo mais. Não, a espiritualidade está... Por isso que o Haroldo brinca, tome café com espiritualidade. Porque é uma sensibilização do nosso coração para perceber que tudo na vida tem as suas questões do espírito. O Emmanuel tem uma frase que é: tudo é vibração espiritual. Está no livro Emmanuel. Tudo é vibração espiritual. Porque a gente precisa começar a enxergar nas coisas, nas situações, nas pessoas, nas relações, aquilo que a gente estuda. E isso é o passo mais difícil. Porque, convenhamos, se eu chegasse aqui para vocês hoje e falar assim, pessoal, chegou 6 crianças lá em casa, eu não tenho condição de ficar com elas, o que vocês me aconselham? Que encarnado em sã consciência diz assim, não, você tem que ficar com elas. Deve ser o seu projeto espiritual. É muito difícil pensar isso. Naturalmente a gente fala assim, nossa, mas será que não tem um abrigo que se possa destinar a elas? Será que não tem outras pessoas que podem cuidar? Por quê? Porque a nossa reação é de proteção. Como aquilo parece uma ameaça, eu tendo a refutar.
Só que aquilo é a bênção. Estou dizendo isso para chegar num ponto fundamental que é: conta-se que São Francisco de Assis, já quase ao final da vida dele, estava sofrendo muito, tendo muitas dores. São Francisco teve muitas doenças, até pelo estilo de vida dele. Então ele se recolheu, ele e mais 3 discípulos, e ele estava, nesse dia, ele estava deitado, encolhido assim, sem falar com ninguém. E os discípulos estavam angustiados, porque viam Francisco de Assis assim, né? Aí o Frei Maceu chegou e falou assim: Pai Francisco, você quer que a gente chame o padre lá, eu não me lembro da cidade, até porque é confuso o nome da cidade, um padre X que fala do Evangelho, que você sempre gosta de ouvir, você quer que a gente chame ele? Porque a gente sabe que só o Evangelho pode aliviar suas dores. Aí o São Francisco não disse nada, não respondeu. Aí eles viram que a coisa era séria, né? Aí perguntaram de novo. Aí o São Francisco, num esforço, disse assim: eu já conheço a Cristo, pobre e crucificado, e essa lembrança me basta. Nossa, que mórbido, né? Pobre e crucificado. Aí o Frei Leão chegou, como qualquer encarnado, ele está tentando animar, ele fala assim: mas Pai Francisco, pensa também no Jesus ressuscitado. Essa lembrança há de aliviar a sua alma. Aí nesse momento São Francisco levantou e falou assim: não, eu preciso pensar no crucificado, porque quem não sabe do crucificado não sabe nada do ressuscitado. Quem não fala do crucificado não pode falar do ressuscitado, porque quem não passa pela Sexta-feira Santa não alcança o domingo de ressurreição. Eu acho que aqui está o ponto mais belo. Quem não passa pela Sexta-feira Santa não alcança o domingo de ressurreição. Porque a vida vai nos convidar a situações difíceis, a situações complicadas, a situações que vão nos testar. Mas se a minha primeira reação é de repulsa, é de refutar, então talvez eu esteja tirando da minha vida o que era mais importante. Quando Emmanuel então está dizendo de espiritualidade, ele está dizendo assim: olha, começa a perceber na sua vida os processos de ação e reação. Começa a perceber na sua vida os processos de resgate, que são dolorosos, que são difíceis. É claro que se isso está custando a sua sanidade mental, tem uma exceção a ser feita aqui. Vamos dizer assim, para fazer um reajuste, você não pode criar 2 problemas, né? Que pode ser que aconteça. Então, se nossa, está tão pesado, que eu estou perdendo minha sanidade mental para resgatar isso aqui. Então, peraí, vamos repensar. Tem algumas coisas a ser repensadas. Mas quantas coisas a gente simplesmente refuta, porque elas vão tirar do nosso conforto. Porque elas vão nos causar um incômodo. Espiritualidade não é arco-íris, né? Por isso que eu gosto da música a relação homem-deus não é arco-íris, é comunhão. Então é começar a perceber nas coisas da vida, nos desafios, nos dissabores, as lições. Aquela pessoa que me provoca, que me irrita, que eu gostaria que ela partisse. Mas Judas estava no colégio dos discípulos, né? Às vezes a gente fala assim: tira essa pessoa porque ela está causando um problema. Eu falo: não, mas a ideia era cuidar dela. A ideia era trazer ela para mais perto, para tratar ela. Nós estamos querendo refutar. E aí, para a gente poder então passar para as perguntas ou comentários, enfim. Qual é a questão? Qual é a coisa mais importante da vida? Que o Espiritismo veio descortinar, que o Espiritismo veio apresentar. Qual é a coisa mais importante da vida? Então, eu vou falar um pouquinho de Kardec. É rápido, só para a gente entender uma coisa.
qual era a coisa mais importante na vida de Allan Kardec? E alguém poderia dizer assim, era a publicação das obras espíritas. E diria com uma certa corretude, né? A publicação era muito importante, senão a gente não estava aqui hoje. Eu desconfio que talvez, não é que ele era insubstituível, mas seria muito difícil substituir Kardec, porque Kardec foi fino mesmo. Não tem aresta, não tem ponta solta na obra de Kardec, ele foi exímio. É claro que a publicação fazia parte. A pergunta é, o principal era a publicação das obras? Porque se fosse, a gente teria que responder uma pergunta, que é, por que os espíritos não escreveram diretamente? Porque se dava para girar a mesa, escrever livro era de menos. Por que não? Por que pôr um homem para coordenar isso? Um homem capacitado, preparado, extraordinário, mas que poderia cometer uma falha, poderia se desviar. Por que confiar nesse homem? Se o propósito era os livros, tira ele e escreve direto. Aí tem uma fala do Espírito da Verdade para Allan Kardec, e ela é para todos nós. Para todos nós. Está no livro Obras Póstumas. E o Espírito da Verdade diz assim, ele está falando para Kardec da missão dele, da missão que ele tem que exercer, da missão que ele vai ter que fazer. E aí o Espírito da Verdade diz assim, não te creias, porém, que bastará a publicação de 1, 2, 5 ou 10 obras. Esse não é o mais importante. Será preciso que exponhas a tua pessoa. O que é expor a tua pessoa? Inicialmente eu pensei assim, é porque Kardec virou o líder espírita, né? E todo mundo queria o Kardec. Imagina, se você pudesse fazer uma palestra com o Kardec. Era tudo que eu queria. Eu ia ser um dia inteiro ele falando sem parar. Expor a tua pessoa é expor até as suas sombras. Até as suas sombras, até as coisas que você quer esconder de você mesmo. Porque no final de tudo, o que importa é quem você se tornou. Não foram as coisas que você fez. As coisas que você fez eram materiais didáticos para te ensinarem a lição de ser uma pessoa melhor. Isso vale para tudo. Isso vale para a codificação espírita, isso vale para a coordenação do centro espírita, isso vale para tudo. A questão principal não é o que eu faço. A pergunta é quem eu me torno enquanto faço o que faço. Porque imaginemos, eu fico imaginando assim, o dia que eu desencarnar. E aí, depois de ter passado pelo umbral, de ser tratado, né, tudo, uns 20 anos depois, meu protetor está ali. Eu não acho que ele vai falar para mim assim, poxa, mas você não fez isso. Nem me parabenizar pelo que eu fiz, ou deixei de fazer. Chega a perguntar assim, e aí? Quem você se tornou? Quais valores que estão dentro de você agora? Isso é o mais importante. Mais importante. Eu encerro compartilhando uma experiência. Por que você é espírita? Foi uma pergunta que eu me fiz. Por quê? Por que eu sou espírita? E eu comecei a responder para mim mesmo. Porque isso ressoou com o meu coração.
Quando eu ouvi a primeira vez uma pessoa lendo um texto de Emmanuel, eu fiquei tão impactado, falei, nossa, isso aí é extraordinário. Então ressoou comigo. Era algo que eu vi fora, mas eu percebi que estava dentro. Só que aí eu comecei a divagar um pouquinho. Então, se a doutrina espírita está dentro de mim, ela vai onde eu estou. Certo? Então eu já estou preparado para encarnar na China e ser espírita lá. Aí eu fiquei meio com medo. Nossa, não sei. Então eu já estou preparado. Já estou preparado para encarnar na Índia. Aí eu falei, não sei. Porque a pergunta, na verdade, é assim: você é espírita porque o espiritismo está dentro de você ou porque você encontrou ele fora? Porque se for a primeira opção, você pode ir para qualquer lugar que você vai ser espírita. Se for a segunda, eu na Índia estou lá adorando a vaca, cultuando a vaca. Por quê? Porque o espiritismo não está fora mais. E aí eu comecei a perceber o tanto que o problema é grave. Por exemplo, você já poderia reencarnar num planeta que não tem evangelho ainda? O que aconteceria? Porque a gente olha o Saulo, fala assim, não, o Saulo também, como é que nos converteu logo? Olha, porque é muito mais fácil você absorver uma cultura, é muito mais fácil você absorver uma cultura do que criar uma cultura. É muito mais fácil você se deixar ser influenciado pela cultura que está em torno de você, pelas tradições do seu meio, do que você trazer algo. Será que troca depois? Depois a gente troca. Do que você trazer algo. Isso é tão difícil, porque eu estava vendo o Aloysio Elias, que é um companheiro lá de Uberaba. Ele foi lá acho que foi para Madagascar, nas tarefas do Fraternidade Sem Fronteiras. E ele chegou lá e ele encontrou uma comunidade de mães que é assim: todo mundo trabalha pelo filho de todo mundo. E aí é possível que a gente olhe para isso e fale assim, nossa, mas que coisa bonita, todo mundo trabalha pelo filho de todo mundo. Eu falei, sim, só que isso já é uma tradição, então é mais fácil. Se a gente tirar essa pessoa de lá e colocar ela num outro contexto, pode ser que fique mais desafiador. E é por isso que a gente vem para cá. Porque você fica pensando assim, eu sempre brinco com isso, né? Eu leio as obras de André Luiz e me dá uma vontade de desencarnar. Não dá? Você acorda de manhã e fala assim, e aí, o que você tem para hoje? Vou ter que ver com o Aniceto. Nossa, que tenso. Coisa boa, né? Vou encontrar o Aniceto, o Vicente, vou encontrar o Gúbio, o Hilário. Nossa, que maravilha. Aí vem para cá, o que você tem que fazer hoje? Nossa, tem que fazer um monte de coisa. Tem conta para pagar, tem que fazer trabalho, tem que... Nossa, tormenta, né? Mas é porque a gente veio fazer uma aferição. Quais são os valores que já estão dentro? Dentro o suficiente para sair de mim. Uma pessoa uma vez falou assim, tem 3 momentos no Espiritismo. O momento em que você entra no Espiritismo, o momento em que o Espiritismo entra em você e o momento em que ele sai de você. Em que você consegue trazer isso à tona. Isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. Para que a gente consiga, então, viver verdadeiramente conforme aquilo que está escrito. Por ora, a gente está um pouco longe disso. É possível que quando eu te perguntei assim, dá para você encarnar na Índia? O Elahá uma vez falou para mim assim, eu acho que nossa próxima encarnação é no Oriente Médio. Eu falei assim, Brasil, Minas de novo, no máximo São Paulo.
Porque ali eu preciso do Espiritismo, pelo amor de Deus, não me põe lá não, eu vi homem bom. Porque ele falou assim, não, agora a nossa tarefa é levar o Espiritismo para lá. Eu falei, nossa, vamos para os Estados Unidos, está um pouco mais perto, mais fácil. Porque essa é a tarefa. É aquilo entrar no meu coração de tal maneira que pode me pôr em qualquer lugar que eu vou exalar isso. Mas isso é difícil, nós estamos um pouquinho longe. Então, para hoje, aproveitemos o que está escrito. Aproveitemos o que está escrito. Para que a gente possa fazer um processo de reeducação. O que vai ter que fazer? Reeducar. É reeducar os meus propósitos, os meus gostos, os meus projetos. Reeducar as minhas maneiras. Não na imposição do exército. Não na imposição. Agora eu estou puro. Não. Na espontaneidade do melhor que a gente já pode ser. A espontaneidade do melhor que nós já conseguimos ser. Porque às vezes a gente vai se perdendo nas ganâncias, na ambição, na mesquinharia mesmo. E se perde até de nós mesmos. Convite de espiritualidade não é você ser perfeito, porque ainda não é. É ser você. Espontaneamente. Aparando as arestas que precisa parar. Porque você pode ler uma mensagem de perdão e dizer assim, mas eu não sou capaz de perdoar aquela pessoa ainda. Tudo bem, o que você já é capaz de fazer? Pode orar por ela, fazer prece por ela. Às vezes pode. Eu não dou conta de trabalhar todos os dias no bem. Então escolhe um dia por semana. A Memei fala isso. A Memei fala assim, pelo menos uma vez por semana sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Respeita seus limites, mas não fica muito aquém deles. Porque o convite é expressar o que de melhor a gente for capaz. E por mais pareça óbvio, muitas vezes a gente escolhe não expressar. Então a espiritualidade é começar a pôr na nossa vida em tudo, né? Em casa, nas relações, no trabalho, no centro espírita. Colocar nas diversas áreas da nossa vida o componente espiritual. Porque isso vai mudar não só a nossa ação, mas a nossa reação. Não mais agiremos no bem, reagiremos no bem. Eis o fundamental. É o que os Espíritos mais nos pedem, é que Emmanuel mais apresenta. Agir e reagir no bem. A gente agradece, né? A atenção de todos, a presença mais uma vez. E agora a gente tem aí uma meia hora, 40 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a Ana está aqui. Ela diz que garante tudo, né? Ela responde. Ela está contentada para responder. Brincadeiras à parte, agradecer mesmo o acolhimento, a atenção. E sim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, trazer alguma correção, apontar, fazer algum comentário, enfim, este é o momento para tal. Eu acho que